Hello, bom dia, bom dia, bom dia, Instagram. Live fora de hora, mais a 12ª live das 16 leis, né? Fora de hora, eu abri aqui a live. Sabe que eu fiquei tantos dias, né, fazendo live às 8h07 da manhã que eu fiquei meio assim... 11h07 é estranho, né? Mas enfim, eu abri essa live aqui, gente, para deixar um recadinho, né? A gente vai falar de um tema muito legal hoje, que eu chamei de chave mágica, né? Que será chave mágica? Chave mágica pra gente destravar, né? Quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Sejam muito bem-vindas. Me digam se vocês estão me escutando bem, né? Se vocês estão me ouvindo. Tô aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho hoje. Seguindo aí essas 16 lives. Você sabe, gente, que tem uma coisa para compartilhar para vocês, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando o desafio do Comer Emocional, né? Que eu comecei essas 16 lives. Mas tem uma coisa tão interessante. Quando a gente se compromete a fazer algo, a mesma coisa, por 16 dias... a vida acontece, né? Olha como é interessante, né? Parece pouco 16 dias, 16 lives, mas tem dia que realmente é mais difícil, tem dia que é mais fácil, tem dia que faz falta. E como tudo na vida, né? Eu acho que a gente tem aí as nossas resistências internas. Então, eu acho que também vale essa reflexão, né? O quanto que, às vezes, se propor a fazer algo continuamente, né? A gente tá na 12ª live, ou seja, já foram 12 lives que eu fiz um dia após outro, né? Repara o quanto que, de alguma forma, é trazer um hábito, né? É trazer uma outra coisa que eu coloquei na minha vida ali todos os dias e todos os dias estando aqui. E isso gera, né? Gera na gente resistência, gera na gente, né, pensamentos. Ai, será? Por que eu me... Né? Não hoje, mas teve dias que eu pensei assim, nossa, por que eu fui inventar isso, né? Eu já faço tanta coisa, eu já cuido de tantas mentorias, tantos pacientes no consultório, minha equipe clínica, minha equipe docente, especialização, por que eu fui inventar 16 lives, né? Mas essa resistência, esses pensamentos, esse momento que vem é exatamente o que a gente vai falar hoje. É a zona de conforto, né? Imagine o que aconteceria se você sair da sua zona de conforto. Se tem algo que você quer mudar na sua vida, essa é uma live muito importante, uma reflexão muito importante. Eu sei que é fora de hora, provavelmente as pessoas vão estar escutando o replay e que tá tudo bem, né? Tenho estado muito feliz, inclusive, com a repercussão das lives no Spotify, né? Se você tá me escutando no Spotify, um super beijinho pra você, porque a gente tem muitas e muitas pessoas que estão chegando até esse conhecimento, até todas essas reflexões pelo Spotify, né, que são pessoas que gostam de escutar podcast, isso é muito legal também gostam de escutar podcast. Mas olha que interessante, né? Quando a gente se propõe a fazer algo continuamente, é normal para qualquer pessoa, eu inclusa, a gente ter as nossas resistências internas. A gente tem momentos que a gente fala assim, nossa, por que, né, isso? Nossa, estaria tão mais confortável se eu não estivesse fazendo isso. E sim, essa é a zona de conforto. O desafio do Comer Emocional veio este ano, assim, no fim do ano, gente, para trazer um pouco de provocação, um pouco de reflexão, né? O desafio do Comer Emocional é um presente, né? É um presente que eu deixo para vocês. Claro que eu faço para vocês, mas também faço para mim, né? Para estar alinhada com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, né? Também é para mim, né? Para eu estar no meu alinhamento, para eu estar fazendo aquilo que eu me proponho a fazer. Então, curtam todas essas 16 lives, que vão até terça-feira. E também aproveitem a super aula, tá, gente? Se você não assistiu a super aula não aconteceu aqui no Instagram. Ela aconteceu lá no YouTube, tá? Você tem que ir lá no meu canal do YouTube, ou você se inscreve no Desafio do Comer Emocional, aqui no link da minha bio, que você já vai cair na super aula, tá? Você já vai cair na página da super aula. Então, enfim, gente, por que eu abri esta live e chamei de chave mágica? Tem a ver com isso que eu trouxe, a saída da zona de conforto. Qual que é a chave mágica, ao meu ver, né, nessa reflexão que eu quero trazer para vocês, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente construir uma vida diferente, para a gente conseguir ter uma vida plena, né? Porque muitas pessoas que procuram minha ajuda, elas chegam não só com problema com a comida, né? Às vezes um problema com o corpo, autoestima,
enfim, estresse, várias questões. Às vezes não dorme bem, o intestino não funciona bem, às vezes está tudo meio bagunçado, né? Não sei se acontece com vocês, mas eu canso de ouvir histórias assim, né? A pessoa tem várias coisas, não é só alimentação. Às vezes são coisas que prejudicam a alimentação também, ou são coisas que são prejudicadas pela alimentação, né? Às vezes eu tenho alguma dor, ou eu tenho alguma questão com o meu corpo, justamente por conta, né, do problema alimentar, mas as coisas, elas se entrelaçam, sabe, gente? Elas se entrelaçam. Então, o que eu chamei de chave mestra? Sejam bem-vindas, meninas que estão chegando. Live fora de hora, só pra gente bater um papo aqui, tá? O que eu tô chamando de chave mestra? Chave mágica. Chave mágica. O que é essa chave mágica, ao meu ver, gente? Eu vou falar um pouquinho com vocês de uma coisa que acontece e que precisa estar acontecendo para a gente conseguir fazer transformações na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre a lei do hábito e quero falar sobre concentração. O que significa, né, a gente estar concentrada? Né? O que é concentração? É quando a gente tem de alguma forma um foco, né? Eu mantenho aquele foco, eu tenho tenacidade. Tenacidade é uma palavra meio técnica demais, nem todo mundo entende, né? Então eu prefiro usar a palavra concentração. Mas tanto concentração quanto tenacidade diz respeito da nossa capacidade de estar investido em algo, né? O que acontece quando a gente decide, de alguma forma, fazer uma mudança na nossa vida? É que nem eu falei, né, há pouco, né? Eu me propus a fazer 16 lives e eu tenho as minhas resistências internas. Vai ter momentos que eu não vou estar com vontade, vai ter momentos que eu vou me perguntar, mas por que eu inventei isso? Né? Por que eu quis fazer esse tratamento? Né? Por que eu resolvi fazer essa mudança na minha vida? Isso está me dando trabalho, isso está me gerando desconforto, né? Qual que é a maior tendência aí da pessoa que tem um desconforto emocional e não sabe lidar? Procrastinação, né? Se você não assistiu a minha live de procrastinação, você entra na minha live de procrastinação uma hora dessa, dá uma procurada aqui no meu conteúdo. Porque qual que é a ideia, gente? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia dessa reflexão de hoje fora de hora aqui? A gente entender que para a gente mudar, a gente vai primeiro precisar compreender a lei do hábito. O que é a lei do hábito? É a nossa tendência a repetir coisas. Isso é típico do ser humano. Nós temos uma tendência ao automático, né? Já até falei isso numa outra live, né? Mandei vocês assistirem aquele filme Clique, né? Que é do controlinho remoto, que é a nossa tendência neuropsicológica ao automático, tá? E aquilo existe, viu, gente? Só que não naquela proporção, mas aquilo existe. Isso é um funcionamento neuropsicológico, ok? Então, o que acontece quando a pessoa tem um hábito na vida dela, né? E como que ela muda esse hábito? Porque isso é a grande questão. E o que eu tô chamando de chave mágica é a nossa capacidade de estar concentrado, nossa capacidade de estar focado naquilo que a gente quer transformar na nossa vida. Um exemplo, né? A gente falou na live número 1 dessa série de 16 lives sobre direção, sobre propósito. A gente falou um pouco sobre isso, que tem a ver com aonde eu quero chegar, né? E este aonde eu quero chegar é o lugar em que a gente vai ter, de certa forma, uma concentração. Mas mudar hábitos não é um negócio muito fácil, não é verdade? Então eu vou explicar para vocês a lei do hábito. A lei do hábito. Se você nunca ouviu falar da lei do hábito, o que é a lei do hábito? A lei do hábito é como que o hábito de alguma forma existe dentro da gente. E tem 4 coisas que a gente precisa entender dessa lei do hábito. Primeiro que a lei do hábito, o hábito em si, ele é o que o nosso corpo quer. O nosso corpo e a nossa mente quer hábitos. Então, quando a gente decide mudar hábitos, a gente obviamente tem resistências internas. E a gente tem resistências em vários níveis, que são 4 camadas que eu vou explicar aqui pra vocês. Que são 4 coisas, né? Que pra gente sair desse automático, pra gente sair da zona de conforto, pra gente fazer transformações reais na nossa vida, né? A gente vai precisar lidar com essa mudança de hábitos. Porque quando a gente começa e aprende algo na nossa vida, vamos pensar, quando a gente aprendeu a dirigir, né? Pra quem dirige. Então, quando você aprendeu a dirigir, era muito mecânico, você tinha que pensar para fazer as coisas. Hoje, você provavelmente não precisa pensar para dirigir. Tanto é que algumas pessoas, inclusive, dirigem fazendo outras coisas, que não é muito recomendado, mas enfim, até por isso, porque está no automático, está ali no, né? Tá claro para aquela pessoa, não precisa pensar para fazer isso, né? E esse automático, ele é um benefício da sua mente, né? Ele é um benefício do seu funcionamento mental. Só que isso é
para um lado bom e para o lado ruim também. Ao mesmo tempo que tem coisas que são positivas, a gente estar no automático, a gente ter um hábito, a gente fazer essas coisas sem precisar pensar, também tem o lado negativo. Especialmente, né, a gente falou na live de crenças, né? Se você tem crenças ruins, você tem pensamentos ruins, você tem hábitos ruins e você tem uma vida ruim, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Ou seja, a gente tem uma cadeia aqui. E aí, o que a gente faz quando a gente tem essa cadeia? A gente decide mudar hábitos. Ok. Só que daí, pra gente mudar hábitos, o que acaba acontecendo, né? O primeiro ponto do hábito é que o hábito, ele tem um funcionamento neuropsicológico. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a gente fez, vou pegar o exemplo do dirigir, né? Aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, cria um caminho mental, né? E quanto mais vezes a gente repete aquilo, né? Quanto mais vezes você dirigiu, né? Quantas vezes você já pegou o carro e dirigiu? Muitas e muitas e muitas, né? Quantas mais vezes você repete determinada ação, você vai criando e fortalecendo caminhos mentais e que o seu cérebro passa a fazer isso de uma maneira mais automática. Então, esses caminhos mentais que a gente diz, gente, esses caminhos mentais, eles são sim parte do funcionamento do hábito, né? Isso é uma questão neuropsicológica, tá? Então, quanto mais vezes você faz determinada coisa, mais no automático vai ficar. O exemplo de dirigir é um excelente exemplo, porque quanto mais vezes você dirige, mais automático vai ficar, até que vai ter um momento que você não pensa para fazer aquilo, você faz aquilo naturalmente, você faz aquilo sem pensar, né? Então, a gente entender que a lei do hábito, e para a gente construir uma chave mágica aqui, né, a capacidade de ter concentração e de se manter, né, com tenacidade naquela mudança, a gente vai precisar refazer de algumas formas estes caminhos mentais. Então, se eu tenho o hábito de alguma forma, de não me alimentar, né? Isso às vezes não cuido muito da minha alimentação, vivo naquele automático com a alimentação, como que tem, né? Não me preocupo com aquilo. Aquilo virou o seu hábito, é o seu jeitão de funcionar com aquilo. O que acaba acontecendo? Você vai tender a repetir isso dia após dia, após dia, após dia. E o que a gente vai fazer quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida e a gente não quer mais aquele hábito ruim, a gente quer um hábito legal, a gente quer transformar isso num hábito legal. O que a gente faz? A gente vai precisar encontrar um outro jeito, a gente vai precisar funcionar de um outro jeito e repetir isso várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria mudar hábito, mas daí a pessoa não tem concentração, ela faz uns 2 dias e depois ela se distrai, né? Então, não existe isso, isso é a lei do hábito, tá, gente? A lei do hábito diz que um dos primeiros pontos do hábito é o caminho mental, né? Esse é o primeiro ponto para a gente criar um hábito, né? E até para a gente arrumar um hábito, ou seja, mudar um hábito que seja pouco saudável na sua vida, você também precisa fazer isso várias e várias vezes, mudar o caminho mental várias e várias vezes, porque eu só tô falando desse componente que ele é neuropsicológico, tem outros 3 componentes que eu quero trazer aqui, mas só para vocês entenderem, isso vai precisar de um esforço consciente. As coisas não vão acontecer no acaso. Sair da zona de conforto é muito fácil de falar no Instagram, né? Eu vejo pessoal da autoajuda, eu vejo pessoal, né? Pessoas que às vezes vêm, né? E falam assim, então vamos lá, né? Vamos fazer, mudar hábito, tarará, ser saudável. Mas para algumas pessoas isso é muito mais difícil, especialmente se ela tem crenças sabotadoras. Aqui vale o reforço para você assistir a live de crenças se você não assistiu ainda, tá? Então, a crença vai te levar a ter pensamentos, que vai te levar a ter hábitos ruins, que vai te levar a ter comportamentos ruins, uma vida ruim, enfim, situações ruins ao seu redor. Legal? Então, qual que é o grande ponto aqui, doutora Pri? Você pode estar pensando. Nós precisamos ter consciência que vai levar tempo. Por quê? Porque é uma repetição que a gente vai precisar fazer. E por isso que eu chamei de chave mágica a nossa capacidade de se manter concentrado nisso, né? A nossa capacidade de estar naquele foco, de estar naquele objetivo, de estar ali, né? De manter isso na sua vida. Então, não adianta só você chegar e fazer um plano, né? Fazer, eu vou mudar. Então, aqui, comecei esse tratamento. Se isso não estiver continuamente na sua vida, a tendência maior é que
você desista, que você não persista. Especialmente se a sua mudança não está envolvendo clareza a respeito das suas crenças e interferências internas, né? Coisas que a gente já vem falando aqui na live, né? Nas lives das 16 leis. Então, essas interferências internas, gente, essas coisas que vão surgindo, elas são super importantes da gente olhar, ok? Eu quero melhorar do comer emocional. Então, eu tenho uma tendência, eu tenho um hábito, né? Vamos pensar na lei do hábito que eu tô explicando. Eu tenho uma tendência a levar, né, o meu desconforto emocional na direção da comida. Eu tenho essa tendência, porque eu já fiz isso várias e várias vezes, né? Isso acaba sendo um funcionamento típico em mim. Ok? Você quer mudar isso? Tudo bem, mas você vai precisar não só trabalhar as interferências, não só ficar em contato com aquilo que de alguma forma, né, tá te levando, os gatilhos emocionais que estão te levando, né, a ter um comer emocional, mas você também vai precisar mudar este hábito, né? Eu acabo exagerando no doce após o almoço, doutora Pri, né? Muitas vezes pode ser um hábito, né? Esse hábito que tá ali, você vai de alguma forma precisar refazer este caminho mental, ok? O segundo ponto que tem a ver com hábito é que muitos dos nossos hábitos estão coladinhos na nossa identidade, muitas vezes na nossa autoimagem ou no nosso autoconceito. Olha que interessante, porque quando a gente fala de lei do hábito, essa primeira parte que eu falei para vocês, né? Pessoal que chegou agora, seja bem-vindo, tá? A gente tá num bate-papo aqui meio fora de hora. Quando a pessoa fala em mudar hábitos, essa parte mais psicológica, né, do caminho mental, muita gente fala disso, mas pouca gente se dá conta o quanto que os nossos hábitos estão também muito colados na imagem que a gente tem da gente mesmo. E a imagem que a gente tem da gente mesmo pode fazer toda a diferença aqui. Vou dar um exemplo. Tudo isso pode ser pro bom ou pro ruim, tá, gente? Mas pensa lá comigo. Se você de alguma forma olha para você mesma, né? Olha para você e você se vê como aquela pessoa compulsiva. Se você acredita que você é compulsiva, tem gente que fica repetindo. Eu falo assim, para de repetir isso, menina, né? Às vezes na mentoria eu falo assim, para de repetir isso, porque se você fica repetindo, se você fica reforçando, se você de alguma forma se vê desse jeito, a tendência é sim que isso esteja coladinho na sua identidade. E isso, gente, pode ser um fator de sabotagem. Por quê? Porque você se vê como uma pessoa compulsiva, né? E você não conseguiu ainda perceber que isso pode ser um fator reforçador aqui na mudança de hábitos. E isso é para o lado positivo e também é para o lado negativo. Eu dei exemplo, isso acho que foi na live de ontem, né? Então, a pessoa começa a jogar tênis, vamos dizer, né? Ela decidiu praticar tênis, né? Um esporte, ela quer praticar tênis. E ela começou a fazer aulas, né? Ela começou a fazer aulas de tênis. Vai ter um momento que ela vai mudar uma chavinha e ela vai começar a frequentar ambientes que tem outras pessoas que jogam tênis, ela vai saber mais sobre tênis, ela vai se apropriar do conhecimento que ela sabe, da experiência que ela tem, da capacidade técnica que ela tem. E ela não precisa ser uma atleta, mas ela vai começar a se apropriar disso. E quando ela vai se apropriando disso, vai chegar em algum momento que ela vai se denominar a pessoa que joga tênis, um esportista de tênis. Ou seja, algo que era um esporte, ou seja, uma atividade física, virou parte da identidade dessa pessoa. E isso é pro bom, isso é pro ruim, né? Isso é pra pessoa também se apropriar daquilo, e que isso pode ser super reforçador daquilo na vida da pessoa, porque nós sim precisamos, né, na nossa mente a gente precisa de coisas que nos tragam coesão, né, ou seja, coisas que nos tragam, né, esse senso de identidade para nos diferenciarmos do outro, né, nossa subjetividade precisa disso, mas também tem um lado que pode ser negativo. Se você se vê como uma pessoa que exagera, se você se vê como uma pessoa, eu sou muito gulosa, doutora Pri, eu sempre exagero. Se você se vê assim e você não abre espaço para modificar essa forma de você se ver, existe uma tendência altíssima de que isso fique sendo um fator reforçador de comportamentos ruins, de hábitos ruins. Então, para pensar que muitas e muitas vezes esse fator do hábito ninguém fala disso. Isso é coisa bem de psicólogo corporal, né? Isso é bem de psicólogo. Por
que isso, gente? Porque a gente entende que não é só um lado, né? Não é só o cognitivo. A gente também tem toda a nossa relação com nós mesmos, né? Tudo aquilo que está ali. E por falar em relação, o terceiro e o quarto ponto trazem o processo de relação, tá? Então, na lei do hábito, que eu tô chamando aqui, né? A gente tem a questão também relacional. O que é a questão relacional? Aqui vamos falar primeiro de ambiente e depois eu vou falar de pessoas, né? Na live do entusiasmo eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre pessoas que de alguma forma nos ajudam a estar no entusiasmo e pessoas que às vezes são, enfim, né? Aquelas pessoas que de alguma forma nos tiram do nosso contato, né? Nos trazem interferências. E aqui é a mesma coisa. Os hábitos também têm a ver com ambientes que você frequenta e com as pessoas que estão ao seu redor. Existem alguns hábitos que eles, inclusive, eles retornam por conta das pessoas e dos ambientes, né? Quem já não ouviu uma história de alguém, por exemplo, que fazia uso, né, de drogas e daí fez um tratamento, né, fez um internamento, redução de danos, enfim, piriri, pororó, pururu, e de repente ela foi visitar alguns amigos, foi encontrar alguns amigos e acabou, né, enfim, fazendo uso de novo, tendo uma recaída. Claro que a droga a gente tem que fazer um parênteses aqui no sentido do próprio vício, enfim, da dependência química, mas esse é um exemplo que também faz sentido. Se você convive com pessoas que de alguma forma te colocam neste lugar dos hábitos antigos que você tem, né, ou você está em ambientes que de alguma forma te colocam, né, assim, como que eu posso dizer, te colocam à mercê disso, a tendência maior, super tendência, gente, é você voltar nos hábitos antigos. Então, a gente ter clareza disso é muito legal. Repara, é muito legal, sim. É muito legal a gente ter clareza disso, né? Então, na lei do hábito, a gente tem esses 4 pontos que eu trouxe de reflexão aqui para vocês. Reflexão fora de hora, né? Mas vamos lá. O primeiro, o caminho mental, né? Isso é um ponto super importante. O segundo, a gente entender que tem a ver com a nossa identidade. Terceiro, ambientes. E quarto, pessoas. Vocês viram que eu não consigo mexer os dedos assim, né? Deu uma desconexão aqui mesmo. Enfim, esses 4 pontos são pontos que têm a ver, sim, com o hábito. E quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, fazer transformações na nossa vida, muitas vezes a pessoa às vezes faz um esforço danado, ela começa a repetir aquela ação, ela trabalha a mente dela, às vezes ela até trabalha essa questão da identidade, ela começa, né? Ela está com grupos que ajudam ela, ou pessoas que ajudam ela faz amizades com pessoas que estão na mesma vibe que ela, mas às vezes ela tem um desses pontos que pode de alguma forma tirar ela do eixo, tirar ela da conexão, tirar ela daquilo, né? E que podem ser sabotadores tanto internos, que é super comum, tá? Tem gente que acha que a maior parte dos sabotadores são externos. Não. Existe, né? Senão não estaria falando de ambiente de pessoas aqui. Mas os sabotadores internos são em maior número, tá? Mas os sabotadores externos também existem e também precisa de olhar para isso, tá? Então, nessa live fora de hora, gente, o que eu queria trazer para vocês? A gente precisa ter recursos, né? Não só para a gente se manter, né? Reforçando aquele caminho mental, a gente pode pensar em técnicas, né? A gente pode pensar em reflexões. Como é que eu mantenho isso na minha vida, né? Eu posso escrever, eu posso fazer algumas tarefas, né? Buscar escrever esses lugares que eu quero chegar, as transformações que eu quero fazer, né? Fazer um quadro de visualização, isso é uma coisa muito legal. Inclusive, eu fiquei de fazer uma aula sobre quadro de visualização para o pessoal do método. Preciso fazer isso, né? Porque eu acho que é uma técnica muito legal, sabe? A gente poder visualizar, a gente poder reforçar isso ajuda a formar esses caminhos mentais. E a gente também escolher os ambientes, as pessoas, as coisas que nos influenciam. Isso também interfere na mudança de hábitos. Legal? E por isso que eu chamo de chave mágica, porque quando a gente descobre o caminho, isso vai destravando, né? Isso destrava a nossa mudança. E eu acho que isso estar na nossa consciência, porque eu acho que o objetivo dessas lives aqui, inclusive essa fora de hora, é trazer consciência, trazer clareza, enfim, trazer uma reflexão rapidinho aqui para vocês. Legal?
E eu acredito tanto nisso, gente, acredito muito nisso, né? Especialmente na questão do ambiente. Que hoje eu digo, né, que o tratamento que eu mais curto fazer, mais curto oferecer para as pessoas é tratamento em grupo, é a minha mentoria, né? Não só porque ela usa as técnicas do método, né, de toda a sistemática que eu criei aí ao longo dos anos, mas porque a mentoria tem essa coisa de estar com pessoas alinhadas, de estar com pessoas na mesma vibe, né? Isso é muito transformador, isso é muito especial e inclusive me nutre, né? Nutre do lado de cá também, né? Porque é incrível estar com as pessoas que querem fazer essa transformação e ajudar elas a fazer essa transformação. Ontem não, quinta-feira, a gente teve na nossa live, a gente teve a Edilane, né, que participou do último ciclo de mentoria, e ela contou como é que foi pra ela, né, e é isso, é perceber, puxa, eu cheguei assim, a minha mente não parava, eu achava que não ia dar certo pra mim, né, e daí aconteceu isso, o grupo me ajudou e tal. Olha como isso é bacana, olha como isso é super interessante, né, estar com as pessoas certas pode sim fazer diferença. E isso, gente, é até bíblico, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? Se você tem pessoas que geram interferência aí, busca, né? Eu acho que, enfim, nem sempre a gente pode se distanciar dessas pessoas, mas busca estar atenta a essa interferência, né? Busca estar consciente dessa interferência, que pode ser super positivo já, ok? A chave mágica, gente, então é essa, é encontrar um jeito de ter concentração, né, no teu objetivo, né? Se teu objetivo é resolver o comer emocional, não é difícil resolver o comer emocional, viu, gente? Eu tenho compulsão há 20 anos, doutora Pri. Não é difícil de resolver. Não é difícil de resolver. Mas pra mim, doutora Pri, pra mim é muito difícil. Eu já tentei com outros profissionais. Você provavelmente não tentou com o especialista. Porque se tem gente que consegue resolver a compulsão alimentar em poucos meses, você tá me dizendo que você tá há 20 anos tentando, provavelmente você não tentou com a pessoa certa, tá? Sinto dizer, eu sou uma pessoa muito direta e objetiva, né? Então, cuida para que esses pensamentos, para que essas coisas também não fiquem aí fazendo um eco dentro de você, né? E você reforçando e acreditando, né? Olha o ponto 2 do poder do hábito, que você é assim, que não tem solução e que não dá, e que comer saudável é muito difícil, e que ter compulsão alimentar é muito difícil, e que comer emocional é muito difícil, porque isso fica reforçando a tua identidade, fica reforçando isso que tá coladinho em você, ok? Então, fica com isso, tá? Fica com essa provocação, eu sou uma pessoa provocativa, eu gosto de deixar a provocação para as pessoas, tá? E se você não assistiu a super aula, deixa eu falar, a super aula vai sair do ar, tá? Eu decidi deixar as 16 leis, porque vocês pediram muito, que era muita live, que vocês não conseguiam assistir, piriri, pororó, pururu, mas a super aula vai sair do ar, porque eu vou começar na semana que vem uma nova turma da minha mentoria. Eu já tô fazendo algumas seleções, já tem pessoas dentro já, tá? Se você não sabe, para participar da minha mentoria, você precisa aplicar, porque eu escolho as pessoas que vão estar lá, né? Tem que ser pessoas que estão no momento certo, que estão na fase certa. Também você pode entrar no método para a vida toda, né? Se você quiser, é só você falar com a minha equipe que a gente tá no momento de abertura, tá? A gente tá nesse momento, então esse momento tá acontecendo, dá para terminar o ano bem, porque a gente vai com essa turma até ali, né? Metade de dezembro, então já dá para terminar o ano diferente, já dá para terminar o ano com uma outra vibe. Isso, gente, ó, é fantástico, é super positivo. Então eu deixo essa reflexão para vocês aqui amanhã também às 11 horas, né, 11h07 ali, né, geralmente esse meu horáriozinho, eu abro de volta uma outra live fora de hora, só pra gente trazer mais uma reflexão, e vai ser a 13ª live, estamos chegando ao fim, né, terça-feira acaba, é a última, tá? Terça-feira vai ser uma super live, vai ser a última, então a gente vai festejar, eu vou falar também um pouquinho de como que foi, né, fazer as 16 lives aqui desse lado também foi muito especial pra mim, tá bom? Um super beijinho, um ótimo final de semana, e eu vou abrir, gente, uma caixinha de perguntas, tá? Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, hoje é o dia todo super aqui pra responder vocês. Um beijinho, um bom sábado, até mais, pessoal!